19 de abril, dia dedicado ao índio. Para falar do índio para vocês, antes eu preciso que vocês olhem esse mapa mundi. O mapa mundi quer dizer o mapa do mundo. É um mapa, ou seja, um desenho que representa todo o nosso mundo. Observem que eu estou aí em uma seta verde, mostrando para vocês essa regiãozinha pintada de verde que significa o Brasil. Logo acima estou eu novamente, de olho em Portugal. Vocês já ouviram falar que o mundo é redondo? Pois bem, se o mundo é redondo, aquele mapa mundi precisa estar fechado, ou seja, as pontas precisam se encontrar. E assim, temos uma esfera, como vocês estão vendo aí agora. De verde está o Brasil. E olha só quem está chegando lá. Prontinho, cheguei ao Brasil para mostrar a vocês o que aconteceu há muito tempo atrás, quando os primeiros habitantes do Brasil foram surpreendidos com a chegada dos portugueses. Os índios viviam um dia como outro qualquer, até que foram surpreendidos por muitas caravelas que se aproximavam da sua ilha. As caravelas eram as embarcações, ou seja, o meio de transporte que era usado naquele tempo para atravessar o oceano. Lá estavam vindo vários portugueses de lá de Portugal. Esses portugueses, ao chegar nessa ilha, logo perceberam que existia ali um povo bem diferente. Esse povo não usavam roupas como eles. E mais, o corpo deles eram pintados com uma tinta. Usavam vários adereços, vários objetos com penas e enfim, e as suas armas eram flechas. Logo, ao descerem das suas embarcações, foram recebidos pelos índios e eles não falavam a mesma língua. Os índios, muito inocentes, receberam os portugueses e não esperavam que logo em breve algo muito ruim iria acontecer. Quando desceram naquela ilha, os portugueses, logo com muita curiosidade, começaram a andar por ali e perceberam que nessa terra haviam muitas riquezas, muitas coisas que eles poderiam explorar para ganhar dinheiro. E logo então ficaram por ali por 3 décadas, ou seja, gente, ficaram ali por 30 anos. E aí descobriram que essa cidade se chamava Arabutã, Ibirapitanga, Ibirapitá e vários outros nomes na qual os índios a chamavam. Porém, os portugueses não conseguiam falar essas palavras. Já que eles começaram a escravizar os índios para cultivar uma certa árvore, então eles passaram a o quê? Desmatar aquela região, colher essas árvores e mandar para Portugal. Quando chegavam em Portugal, eles não acertavam falar que árvore era aquela para vender. E aí, então, eles resolveram chamar de pau-brasil, ou seja, um pau, uma madeira que vinha do Brasil. Claro que, anteriormente, logo no início, o Brasil nem era chamado de Brasil. O Brasil era chamado no início de Ilha de Vera Cruz. Aí o tempo foi passando e perceberam que poderia também ser chamada de Terra dos Papagaios. Deveria ter muito papagaio nessa época, não é? E aí, mais tardar, chamava-se de Terra de Santa Cruz. E por conta do cultivo dessa madeira chamada de pau-brasil, eles resolveram colocar o nome Brasil nesse nosso país maravilhoso. Sendo assim, podemos fazer a associação. Por não conseguir chamar o nome da árvore da mesma maneira que os índios, eles colocaram o nome da árvore pau-brasil. E, logo, o nome desse país se tornou Brasil. Essa é a nossa árvore de pau-brasil. Aí vocês podem observar como ela é grande e a sua flor amarela, a flor bonita, e logo ao lado as sementes desta árvore. Por ter passado mais de 3 décadas no Brasil, os portugueses e todos os outros que vinham com eles naquelas embarcações, ou seja, os negros
e outros homens brancos acabavam se casando com alguns índios. E aí dava-se início à miscigenação, ou seja, a mistura de povos, onde o branco se casava com um índio, que é denominado mameluco. O homem branco se casava também com um negro, que é o mulato, ou o negro se casava com um índio e denominava-se cafuso. Daí conseguimos uma grande mistura de povos, que hoje povoa todo o nosso Brasil, e por isso somos pessoas assim tão diversificadas. Somos negros, somos brancos, somos descendentes de índios, somos povo. Com o tempo, depois de muito tempo, o nosso Brasil foi dividido em regiões. Aí vocês vão perceber que temos 5 regiões. A região de rosa é a região norte, a região com a cor verde é a região nordeste. A região de cor azul é a região centro-oeste. A de cor amarela, região sudeste. E a cinza, região sul. As primeiras moradias dos índios eram ocas. Grandes ocas serviam para que eles marcassem encontros, ou seja, para que todos se reunissem para suas reuniões, danças e cultuar os seus rituais. As menores eram as suas moradias. Aí vocês podem observar como elas são por fora e como elas são por dentro. Como vocês perceberam, essas moradias já não são mais parecidas com as anteriores. Por quê? O tempo foi passando e as dificuldades para encontrar a matéria-prima para fazer a sua moradia passou a haver grandes dificuldades, até mesmo por conta do desmatamento. E aí os índios começaram a procurar outros recursos, ou seja, outros meios para construir as suas casas. Hoje, os índios não moram mais em ocas como antigamente. Eles constroem casas de barro ou até mesmo de tijolos. Agora vocês devem estar se perguntando, estávamos falando de índio e agora estamos vendo a imagem de uma cidade. O que isso tem a ver com o índio? Pois é, essa cidade que vocês estão vendo se chama Ilhéus, é uma cidade da Bahia. Aí vocês vão perguntar novamente, continuo sem entender o que Ilhéus tem a ver com os índios, e eu já vou explicar. Ilhéus é uma cidade que recebeu esse nome por ser uma ilha. Vocês observam aí que vocês estão vendo uma igreja, uma catedral, né, a Catedral de Ilhéus, e dá para avistar também o mar. Na outra imagem, vocês estão vendo Ilhéus do alto, e vocês percebem que ela é cercada pelo mar, ela é cercada por mares e rios. Então, Ilhéus recebeu esse nome por ser uma ilha. E aí, em Ilhéus, existem muitas aldeias indígenas. E agora eu vou apresentar para vocês uma aldeia. Essa aldeia ela permite a visitas de várias pessoas que quiserem conhecer a sua cultura. Vou apresentar para vocês agora o pajé dessa aldeia. E aqui está, gente, Pajé dos Tupinambás, seu Amaral da aldeia do Tabajairi, aldeia indígena localizada em Olivença, um dos bairros de Ilhéus, Bahia, muito conhecido pelas suas lindas praias. Todos os anos, principalmente no mês de abril, exatamente porque é o mês dedicado ao índio, ou seja, dia 19 de abril, o Senhor Amaral recebe várias visitas de diversas escolas da cidade de Ilhéus, pois os mesmos desejam participar e ver como funciona a sua cultura no tempo atual, pois na maioria das vezes as crianças conhecem os índios como uma cultura do folclore ou contos de lendas urbanas, e aí as escolas levam essas crianças para a aldeia justamente para que eles vejam que índio é gente, índio é povo, e assim as crianças conseguem ter a noção visível de que eles são pessoas, que eles mantêm a cultura, seus jogos, brincadeiras, as comidas típicas, e ao saírem dali, eles ainda levam de lembrança pinturas no seu corpo, bem características das pinturas que os índios fazem neles durante todos os dias. Agora vocês podem observar
que crianças de uma determinada escola, uma dessas que todos os anos fazem visitas a essa aldeia, resolveram presentear os índios com um quadro. Esse quadro traz a imagem da fotografia que eles tiraram no ano anterior. E aí, nessa nova visita, eles levam esses quadros para entregar de presente a esses índios. Com certeza, a noção que essas crianças têm do que é o índio, de quem é o índio, é totalmente diferente da noção de muitas outras crianças de outras cidades. E assim, o aprendizado, ele traz grande significado, porque eles não só ouvem falar do índio, mas eles também conseguem conviver com esses indígenas. Como vocês viram no início do nosso vídeo, o índio antigamente era dono das terras que hoje é chamada de Brasil. Com a chegada dos portugueses, eles perderam todos os seus direitos. E hoje, quando eles precisam conquistar algo, eles precisam fazer grandes manifestações. Uma das suas manifestações que tiveram grande resultado foi em função de conquistar o direito pela escola na aldeia. E aí, como vocês podem ver, essas crianças que estão aí com a camisa azul e tem uma bem no cantinho esquerdo com a camisa branca, são camisas de escolas municipais. Porém, essas escolas funcionam dentro da aldeia. As crianças, desde a educação infantil, desde bem pequenas, até o ensino fundamental 2, estudam dentro da própria aldeia. Eles só saem para estudar quando vão para o ensino médio ou o ensino superior. O Pajé Amaral nos recebeu no início para mostrar toda a sua aldeia, o seu povo, sua cultura e seus costumes, e ele vem agora junto com as crianças se despedir nesse vídeo e com certeza agradecer, como todos os anos ele faz com todas as escolas que os visitam. E antes de encerrar, já que eu falei para vocês a respeito do ensino superior, eu apresento aí para vocês a Universidade Estadual de Santa Cruz. É uma faculdade, uma universidade localizada aí na cidade de Ilhéus, onde vários indígenas conquistaram o direito de cursar o ensino superior. Vou mostrar para vocês agora mais duas imagens de como os índios se vestem na faculdade. Porque muitos pensam que o índio ele está totalmente civilizado, ou seja, que ele foi obrigado a conviver na civilização. Porém, eles conquistaram o direito de ser reconhecido como povo indígena, assim como vários povos que existem no mundo. Então, eles vão para a faculdade, eles vão pintados, usam o seu cocá e são respeitados dentro da instituição. E isso, gente, para um povo que foi totalmente desrespeitado no início, expulso de suas terras, vocês podem ter certeza que é referência de uma grande conquista. Temos aí um povo guerreiro que, mesmo tendo suas terras invadidas, continuam conquistando grandes objetivos. Sendo assim, é por isso que eles têm direito a um dia especialmente para eles.